Estamos aqui hoje no nosso escritório da Real Token Brasil, recebendo entusiastas de tecnologia, profissionais incríveis que tivemos a honra e o prazer de conhecer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução do mercado tecnológico. Eu acho que, como nós estávamos conversando antes, o que existe de mais inovador dentro da tecnologia, que é a entrada cada vez mais que está sendo inserida em multimercados, que é o metaverso. Então eles são especialistas nessa tecnologia, vieram diretamente de Balneário Camboriú e vou deixar com que eles se apresentem, né? A começar pelo Marlon, que está aqui do meu lado. Bem-vindo, Marlon. Obrigado, meu querido Atos, foi um prazer. Primeiramente, antes de me apresentar, quero deixar os parabéns para vocês pela estrutura que vocês têm aqui, pela percepção de futuro, pelo posicionamento estratégico. Vocês são uma referência e é uma nobre honra a gente estar aqui podendo compartilhar sobre esses vislumbres do futuro, sobre as possibilidades que esses mercados em conjunto têm, né, de potencial. Sim, verdade. Não só em experiência, mas também em benefícios para a população. A gente entende que a linha de evolução tecnológica ela vem sempre para trazer, né, a simplicidade em alguns aspectos e a melhora em processos que muitas vezes são cotidianos e simples, e eu vejo que as possibilidades desses metaversos elas se encaixam nisso. E apresentando um pouco, então, me chamo Marlon Viana, natural da Serra Gaúcha, uma mega city chamada Nova Prata, uma city pequenininha, né, mas de Nova Prata para o mundo, e residindo agora ali em Itapema, do ladinho de Balneário Camboriú, a gente tem nosso operacional. Sou entusiasta do metaverso, e uma pessoa que acredita que um posicionamento estratégico antecedendo essas tendências pode nos dar uma excelente oportunidade, não só de executar algo que vai implicar em retorno financeiro, mas sim num posicionamento em algo que envolve propósito e envolve levar isso ao maior número possível de pessoas e consolidar mercados. Colocar o seu nome na história, assim como vocês vêm fazendo muito bem. Então, passo a palavra agora para o Nathan, se apresentar, falar um pouquinho dele. Acho que cada um fala um pouco de si. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Nathan Seibel. Eu nasci em Joaçaba, no meio oeste de Santa Catarina. Legal. Mas eu tive a oportunidade, que eu me sinto muito orgulhoso, de morar em Balneário Camboriú com 3 anos de idade, né? Também estou em Itapema agora, mas é do lado, então a gente se sente em casa lá. E também sou entusiasta também do metaverso, desde quando comecei a ouvir o ano passado essa nova energia voltada para esse mercado. Já fui buscar conhecimento, já vinha trabalhando com criptomoeda, tokens e games também um pouco. E faz todo sentido a gente estar interagindo agora sobre nessa nova tendência, e onde a gente está se posicionando aí também para trazer tudo isso que o Marlon falou, que é agregar valores na vida das pessoas também. Vou passar para o nosso amigo David, que é o nosso crânio aqui. Vamos lá. Então, né? Não vou comentar o tamanho da cabeça. Bom, galera, eu sou o David Huxley, eu sou natural de Parintins, do Amazonas. Alô, galera do Garantido tá assistindo aí. Caprichoso que lute, né? É verdade. Enfim, né? Ó o Jorge feliz, a felicidade do Jorge. Sou natural de Parintins e hoje moro em Itapema, Santa Catarina. Sou cientista da computação, especializado em game design, mídia e metaverso. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, Atos, né? Corroboro o que o Marlon disse, a estrutura é fantástica, a solução que vocês estão trazendo é fantástica. E o papo de hoje é sobre como a gente vê isso nessa grande mudança do mundo hoje. E falar de tecnologia pra gente é muito fácil, é que nem respirar, é que nem um agrônomo falar de plantação, falar de coisa. Pra gente é muito tranquilo, a gente vive isso, a gente respira isso diariamente. Então, vamos seguir a conversa, vamos seguir o rumo e espero que seja muito legal a nossa contribuição para vocês aí, principalmente que estão acompanhando. Maravilha. Nós desde ontem, né, nós estivemos conversando a respeito de... Porque aqui na Real Token, né, e junto com a SDX, nós estamos entrando dentro do mercado para trazer as empresas do mundo real para dentro de uma nova economia digital. Então, quando todo o nosso trabalho de engenharia é justamente mostrar para o empresário, para o empreendedor, que existe um novo mundo que ele pode monetizar, que ele pode alavancar a operação dele dentro do mundo real a partir dessa nova economia. E eu acho que assim, os nossos pontos eles vão se complementando, porque justamente daquilo que a gente vem conversando, né? Nós somos especialistas na parte financeira.
e vocês especialistas na parte de criação de experiência, como que essas pessoas e esses empresários, essas empresas podem gerar experiência total dentro dessa nova economia. Não só na finanças, não só no dinheiro, mas que o cliente dele possa experienciar o produto, a tecnologia, viver o metaverso, né, e ele ganhar um novo mercado. Nós acabamos de voltar do Tocantins e tem o produtor rural, que tem a produção dele. Como que a gente pode espelhar isso? Como que ele pode duplicar o negócio dele? Enfim, eu acho que eu estou bastante empolgado, confesso. É igual nós estávamos conversando, falei, pô, chega, né? vamos respirar um pouco, porque eu estou fritando. E eu acho que a gente pode alavancar muito todas as operações, gerar experiência. Mas assim, me conta um pouquinho de como funciona o processo de vocês. O que vocês já estão executando, o que vocês estão fazendo, o que o metaverso já está trazendo de solução para os empresários. Vamos lá, eu posso iniciar, se meus colegas permitirem, Claro. pegando um gancho no que você está falando e tentando contextualizar a tecnologia como um todo. Normalmente quem é da área, gente que nem eu, que faz faculdade disso, etc., começa a meter um monte de jargão e ninguém entende o que a gente está falando. Sim. Então, para deixar muito simples e uma analogia muito, muito, muito óbvia para todo mundo que está assistindo. Tecnologia é qualquer coisa que quebra o galho de alguém. Isso aqui é uma tecnologia. Sim. Cadeira é tecnologia. Verdade. Porque a galera sentava no chão. Uhum. Então algum maluco pegou um pedaço de pau, sentou em cima e falou, olha, eu estou mais confortável, que coisa legal. Eu vou replicar, eu vou melhorar, eu vou atualizar, eu vou deixar isso melhor. Uhum. Então, esse processo de melhoramento já são as features, já são as novas coisas que acontecem em cima de tecnologia nova. Por que o iPhone foi uma tecnologia revolucionária? Foi considerado nova tech, se o telefone celular já existia. Porque você pegou um computador, que nem esse que está aqui na nossa frente, e colocou numa telinha desse tamanho. Então você combinou duas indústrias muito grandes, uma que estava explodindo, que era o .com, a Web 1.0, Sim. e a de telefonia. E pronto, se casou, fez ali. O metaverso, ele é inevitavelmente o próximo salto tecnológico. Né? O próximo salto revolucionário tecnológico, mais importante do que o iPhone, talvez não mais importante que a cadeira, mas com certeza muito, muito importante. Então, quando a gente enfrenta a objeção de pessoas que eu não conheço o metaverso não é para agora, o hardware não está pronto, né? Eu posso voltar em um outro exemplo há centenas de milhares de anos atrás. Estrada. A galera andava nos conglomerados humanos, eles andavam para caçar, tinham ali as suas estruturas sociais, etc. Mas os caminhos que eles faziam eram no mato. E de tanto eles fazerem aqueles caminhos, as pegadas acabaram abrindo esses caminhos, né? Acabaram abrindo... Criando uma trilha na mata. Daqui a pouco alguém pensou, caraca, e se eu abrisse uma trilha num caminho mais reto? Com certeza a galera que já usava a trilha anterior falou assim, não, como assim, pô? Vamos seguir pela montanha aqui. Sempre funcionou, sempre deu certo. A tecnologia não está pronta, você não tem como cortar o negócio. O cara foi lá e abriu e se inventou a estrada. Isso foi tecnologia. O metaverso é o próximo salto tecnológico. Isso a gente não afirma em conjectura, a gente afirma com muito exemplo factível de que já está acontecendo. E a nossa missão é criar aplicações para as pessoas usarem, para as pessoas experienciarem, fazer coisa para as pessoas usarem dentro do metaverso. Que legal. Na prática hoje, eu acho que assim, eu acho que até é importante, voltando 2 minutos na conversa, né? Um detalhe, piada interna. Foi bom. Eu acho que assim, para a maioria das pessoas, inclusive o metaverso é um nome de mídia hoje, é um nome que está nos portais, as pessoas estão fazendo, mas na prática, meninos, o que é o metaverso? Né? Vamos materializar isso de forma simples para as pessoas que só escutam o nome metaverso, mas é relacionado a cripto, não é game, é um avatarzinho, porque vê o Zuckerberg, né, num avatarzinho, mas o que é na prática o metaverso? O metaverso é uma coleção de universos interativos. Então, o termo metaverso, inclusive, ele é popular, mas ele é errado. O termo correto seria multimetaversos. Porque cada pessoa, cada empresa, cada aplicação pode ter o seu metaverso. Então não existe um único mundo. Não existe um único mundo, existem vários mundos. Né? E em detrimento do que o Meta e o Google digam,
né? Qualquer pessoa pode fazer o seu metaverso. Que na verdade tá, desculpa, David, mas na verdade tá aquela briga de gigante, né? Sim. Todo mundo quer se posicionar como Big a referência, techs. os biggest players, né? Então, o próprio Mark Jorge lançou antes Sim. de ter a tecnologia pronta para se posicionar no mercado. Então, são estratégias... Foi de arrojado, né? Ele mudou Pra o caramba, brand. velho. Mudar o de nome uma- Como o David das redes falou, sociais né? Você, dele pra já tem Meta. um caminho que funciona. E ele foi lá e mudou o brand inteiro das marcas e tal. Exatamente. E transformou pra hoje a Meta. gente vê o quê? Que as outras empresas já estão se posicionando ao contrário do que ele fixou que ia ser. Uhum. Porque realmente é o que nem o David falou, são multiversos. Cada um pode criar o seu. Entendeu? E é muito baseado em conjecturas, né? Todo mundo consegue, que tem um certo entendimento tecnológico, consegue dar exemplificações e dizer o que ele imagina que vai ser. Na prática, são N possibilidades. Os metaversos, existem caminhos, inúmeros caminhos, não existe ainda não tem a trilha, vamos dizer assim, lançada, mas essas possibilidades se desenham e vão sendo construídas e, como muito bem o Nathan falou, algumas empresas se posicionam já trazendo uma relevância em alguns aspectos, mas os próximos 5, 10 anos que vão ditar realmente os comportamentos primários de onde isso vai acontecer, como isso vai acontecer. É importante entender que essa evolução tecnológica, o Web 3.0, o comportamento, ele já é uma realidade e é irrefutável o que vai acontecer. As únicas variáveis como, com quem e quais são os primeiros aspectos a realmente trazer mais tangibilidade, a realmente trazer resultados financeiros e uma série de outras coisas que fazem com que as pessoas como um todo, empresas, Sim. consigam sentir isso, vivenciar Usabilidade. isso e querer estar presente não só para o branding da sua marca, mas também para um posicionamento relevante a estar faturando num universo que transcende as leis da física. E quando a gente entende isso, a gente já foge da lei de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. No metaverso, Sim. é possível N aplicações diferentes disso. Então, é muito amplo as possibilidades desse conceito e é nesse o core business que a gente se posicionou. Nosso core business é identificar uma empresa, é identificar uma estrutura como de forma bem peculiar mesmo, estudando esse cliente, essa empresa, o branding da marca, os conceitos e desenhar algo específico para ela, para já trazer um posicionamento da marca dela, para já trazer uma monetização, para já trazer ela como uma referência dentro desse universo que para muitos parece algo distante, algo só de Big Tech. Nossa, Sim. isso é algo tão distante. Com a expertise que nós viemos estabelecendo nos últimos meses de estudo, de estruturação, isso não é tão distante. É possível se fazer e a gente consegue entender que o mercado vai disruptar tanto como nas antigas eras que a gente viu, né? A internet antes dos anos 2000. Então é muito possível que empresas que se posicionem nisso, né? que integrem esse universo de possibilidades no seu portfólio ou na sua estrutura, vão com certeza essas empresas que mais vão faturar. Falávamos agora há pouco na mesa, né? O próprio Bill Gates falou que as empresas que nos posicionassem na internet não venderiam, estariam fora. Né? Existem estudos de 10, 12 anos atrás que as empresas que não realmente se posicionassem seriam em torno de 60% das empresas deixariam de existir. Sim. E carreiras deixariam de existir. Então, há profissões que já não existem mais e algumas que vão deixar de existir. Então, essa adaptação e essa evolução, ela é imprescindível para as empresas. Olha a Kodak. A Kodak era incrível. Era a maior né? que tinha. Ela chegava a monopolizar o mercado em alguns lugares, ela dominava 60%, 80% da operação de venda de câmeras, de revelação Sim. de filmes e de lojas físicas. Mas é importante, Marlon, você explicar pro maioria do público jovem o que é revelar um filme. Verdade, Né? verdade. Revelar um filme, o que é isso? Agora eu tô parecendo um dinossauro A aqui. Kodak, não tenho a mínima ideia do que é a Kodak. Vou trazer a versão da Kodak e já vou puxar pro Yahoo, que eu acho que o pessoal conhece um pouco Sim. mais. Mas você deve, né, ver que os seus avós têm na parede aquelas fotinhos, né, que não se movimentam. Não sei. No museu. Então, que era um processo antigo de fotografia. E a Kodak, ela era a maior empresa antes da câmera digital. E ela Sim. teve acesso à câmera digital. E ela não apostou nisso. Ela acreditou que esse caminho não ia ser o caminho correto, enfim, que demoraria muito. E ela não se posicionou nisso. Por que eu trouxe esse exemplo? É o mesmo exemplo do Yahoo. O Yahoo podia ter comprado a Google por $1 milhão. Sim, verdade. Né? E depois teve vários outros processos de venda que ela recusou a oferta depois e acabou, né, se vendendo por
aproximadamente 4 bilhões de dólares. O que ainda assim foi muito positivo, mas Sim, ela poderia não ser... chegou ao ponto da Kodak, né? Exatamente, ela poderia ser... Não chegou ao ponto de falência como a Kodak. Mas isso traz uma percepção que não importa se você é grande, médio ou pequeno. O posicionamento pode te fazer de pequeno a gigante, como pode te fazer de gigante a zero, se você não estiver pronto a se adaptar. A adaptação, ela é importante. E claro que ela também não pode ser feita de forma leviana, né? Tem que ser bem pensada, bem estruturada. Isso que a gente vem estabelecendo, quais os caminhos, os melhores caminhos, porque cada perfil, né, de negócio tem suas peculiaridades e tem seu posicionamento estratégico. Pilares, né, Marlon? Seus pilares. E não importa hoje o mercado que você está, eu acho que é natural hoje. Hoje é uma obrigação do empresário, eles têm que estar o tempo inteiro buscando inovação. Soluções tecnológicas, como que ele pode estar à frente do tempo dele. Até porque nós estamos ainda numa fase final, progredindo a pandemia. Exatamente. Né? E a pandemia acelerou muito esse processo tecnológico. Nós vivemos isso, estamos vivendo o resultado disso. Hoje, os dados mostram que na tecnologia, no ano tecnológico, em um ano nós evoluímos 30 anos. Então, se o empresário, independente do negócio dele ser um negócio físico, de um produto tangível, de algo que ele dependa ali do usuário na porta dele, ele precisa estar dentro de um processo tecnológico. A questão da necessidade. Alex. Exatamente. Então, o que aconteceu nessa pandemia? Foi gerada uma necessidade. Então, esses projetos eles já existiam, porém, a longo prazo eles iam acontecer. Como veio a pandemia, todo mundo se obrigou a sair da zona de conforto e colocar em prática algo novo. Né? Verdade. Portanto, que foi os e-books venderam pra caramba, a parte digital, né? A maioria das pessoas migraram para esse mercado, vendas de curso, compra de curso, especialização, consultoria e tudo mais. E o interessante falar nesse mercado de trabalho é que, de uma certa forma, logo todos terão um vínculo de trabalho com o metaverso, tá? De alguma forma ou outra. Tanto na base dos empresários, a base de tokenização, Sim. como a base operacional mesmo. Né? Um empresário que ele tem a parte operacional dele já tokenizado, empresa rodando no mundo real. Mas ele pode ter um segundo game, um segundo ganho, montando sua empresa operacionando dentro do metaverso. Tá? Desde as grandes players que já se posicionaram, como Nike, Adidas, onde você compra um NFT, né, para o teu avatar, e você pode receber um igual na sua casa. Entendeu? Para você usar no mundo real. Sim. Entendeu? E hoje, aproveitando o gancho, Nathan, as grandes marcas elas estão já imersas dentro desse ambiente, né? Se você citou a Nike, a Adidas, as próprias grifes, né? Como Louis Dior, Vuitton, etc. Louis Vuitton. A exemplo do mercado artístico, hoje já existem, né, grandes eventos dentro do metaverso. Então, né, teve um show, né? Ariana Grande fez Ariana o Grande. Fortnite, depois o Travis Scott, depois a BMW lançou a nova M lá Sim. no Rocket League, depois a Coca lançou no metaverso uma Coca que lançou lá, comprava NFT e chegava em casa também. Olha que legal. Então essa experiência, né, por exemplo. Então quer dizer hoje que eu vou numa loja, vou trazer para o meu mundo, que é o meu mundo mais de leigo dentro do metaverso. Então significa que eu vou conseguir entrar dentro de uma experiência metaverso, vou visitar aquela loja, vou, por exemplo, experimentar uma roupa, entender como que aquilo fica, sem precisar me deslocar até lá, fazer a compra. E aí entra a parte de tokenização, né, de um ativo financeiro. Exatamente. Dentro do metaverso. Eu faço a compra daquele produto e aquele produto vai chegar na minha casa sem a necessidade do deslocamento. E com as medidas suas. Com as minhas medidas. Com as medidas corretas, Cara, é tudo genial. mapeado. Hoje vocês estão numa região, trazendo já para a usabilidade, porque muitas das vezes as pessoas elas escutam, mas elas querem entender a usabilidade disso, como que eu aproveito. Eu sou um empresário, eu tenho o meu negócio. Como que isso na prática pode funcionar? Por exemplo, vocês estão numa área superaquecida na construção civil. Exatamente. Tá? Muitos falam, Nova Dubai, do Balneário, a região sul, né, em geral, ali todo aquele núcleo, está evoluindo muito. Por exemplo, as construtoras têm um desafio, que é o que a gente estava conversando mais cedo. Eu tenho uma construtora, eu quero vender aqueles imóveis, mas eu dependo de um corretor, eu dependo da visita até um apartamento mobiliado. O que uma solução do metaverso pode levar até uma empresa como essa? Bom, se me permite, essa questão eu acho tão legal, tão Sim, bacana. Esse aí é o... E
Onde brilha o olho do mar. E eu gosto de trazer um pouco de entendimento comportamental, né? Eu adoro neurociência, eu adoro estudo comportamental humano. Eu acho que é a base da gente entender o comportamento de onde as coisas vão. Para onde a humanidade vai caminhar. Exatamente, porque está ligado diretamente ao comportamento humano. Isso implica também em pontos positivos e negativos. A gente pode até falar sobre os receios do mercado na evolução dos metaversos e uma contrapartida psicológica legal. Mas para não fugir desse assunto, é importante entender como que as tomadas de decisões são feitas por todos nós, né? Quem nunca entrou numa loja de roupas, comprou uma roupa, saiu, chegou em casa, nunca mais usou, ou coloca, o que eu vi nessa... Por que eu comprei isso? Eu, particularmente, eu odeio entrar numa loja pra comprar roupa. Cara, a gente não gosta mesmo. Então, assim como... Ir pro provador, experimentar, coloca uma, tira outra, eu odeio. Compra online. Então, assim como esses objetos de consumo, como referenciar a roupa, mas todos os objetos de consumo, eles são tomados, 95% das decisões são tomadas por impulso. Verdade. E racionalmente a gente tende a justificar porque comprou. Normalmente você vai pensar realmente naquilo quando você tem que justificar para a esposa, para o cônjuge ou para alguém por que você gastou naquilo. A fatura do Aí cartão. você começa a buscar argumentos racionais, né? Então essa é essa parte do córtex cerebral. Mas se não é lado límbico e reptiliano, que são lados que são tomados por experiências, por sentimentos, por toda a parte. Exatamente. Então, vamos lá. Quando a gente fala em experiência, imagina o seguinte cenário. Eu estou morando do outro lado do Brasil, do mundo, e eu consigo colocar um óculos, que pode ser até enviado para mim, chega no meu correio, ou, né, eu coloco esse objeto e vou parar exatamente num apartamento, por exemplo, em Balneário Camboriú, numa cobertura em Balneário Camboriú, aonde eu consigo, com o óculos, eu navegar pelo apartamento, eu pegar um vinho na adega, eu abrir a janela, eu ouvir o som do mar, eu olhar e ver a vista do alargamento que aconteceu, eu consegui descer pelo elevador do apartamento, sair da beira da praia, eu vislumbrar o que eu faria pessoalmente sem ter o tempo de me deslocar, sem parar os meus negócios, sem ter essa vivenciar o que realmente vai ser, né? Vivenciar. E aí quando eu falo de vivenciar, isso não se tange só a esse nicho, a todos, porque todo mundo tem algo, normalmente um produto a vender, uma experiência a vender. E quando você traz essa experiência muito mais real, sem a barreira de geografia, sem a barreira de deslocamento, você consegue trazer isso para um sentimento, a pessoa vai se sentir lá. Sim. Ela não vai nem precisar se deslocar muitas vezes para fechar negócios milionários. Só que isso não se limita a Balneário Camboriú, isso se limita a qualquer experiência. O próprio turismo. Sim. Quantos turismos a pessoa pode pagar para fazer esse turismo, para experienciar esse turismo, ou talvez uma degustação, que vai fazer com que ela sinta, por exemplo, né, vai um casal de noivos que quer casar em Cancún. Tem uma série de variáveis, custo. Coloca os dois sentados numa cadeira, bota o óculos na mulher e o óculos nele. Ela já se olha de vestido de noiva, com o pé na areia, na beira da praia, com uma estrutura linda, floral. Ela vai sentir que está casando na beira da praia de Cancún. Esse sentimento vai fazer com que ela queira e ela não vai olhar para o aspecto financeiro, para o preço muitas vezes. Sim. Porque a emoção vai gerar nisso. Então, todos os negócios que gerarem essa experiência, a nível de construção civil, a nível de turismo, a nível de qualquer produto, que pegar essa expertise, e isso é uma das coisas que a gente vem batendo nessa tecla, né? É possível fazer isso, vai com certeza acelerar suas vendas, vai acelerar seu potencial, e isso repercute, né, no crescimento da empresa. E aí que entra também um ponto interessante. Tudo isso que pode ser experienciado cada vez combina mais para uma engenharia financeira digital, para uma estrutura, né, digital, de tokenização, que o mundo está nessa direção, irrefutavelmente também, é fato. Então, eu acho lindo entender o comportamento humano e conceber como essa evolução tecnológica pode beneficiar empresas que já são gigantes ou, como mencionado antes, pegar empresas que são pequenas e que vão atropelar o mercado e vão se tornar grandes empresas em poucos anos. E nossa, de onde é que saiu essa empresa? Ela conseguiu surfar a onda da tecnologia no veio. Ela aproveitou aquilo que muitos talvez não aproveitaram. Por isso a importância, né, do trabalho que vocês vêm fazendo através da DX, que eu achei interessantíssimo também. Você pegar um projeto único de uma pessoa que não tem como monetizar ainda, que está ali, né, vivenciou aquilo tudo, projetou, conseguiu chegar num êxito e não consegue lançar no mercado. Sim. Né? Aí vem a parte da expertise de vocês com a tokenização e
lança ele no mercado com um aparato, uma assessoria, isso é fantástico. É importante explicar, Fica à vontade, fica à vontade. mas é importante explicar e deixar muito claro que existe uma resistência do grupo dos naysayers, que sempre vai ter a galera que queria ir na trilha e não foi na estrada. Grupo de barreiras, quem? né? A galera que queria ir na trilha, os naysayers. Naysayers. Porque quando oferece uma tecnologia nova, uma coisa que é disruptiva, fala, né? Isso é naysayer. Gostei dessa. Pois é. Então, o mundo digital, o metaverso, ele é real. Sim. Ele é real. Por que ele é real? Porque na condição humana, qualquer lugar onde a gente experiencia algo, onde a gente sente algo, se torna real. O que nos garante que nós não somos bateria, né? Nós não somos bateria, o nosso cérebro está ligado numa chavezinha, nós estamos na Matrix. O que nos garante? Nada nos garante, porque minha consciência está aqui e eu estou sentindo. Eu estou experienciando sensações. Então, para mim, isso é real. Logo, o metaverso é real. Logo aplicações financeiras em blockchain que me façam adquirir bens e, portanto, produzir endorfina, produzir serotonina, produzir um bocado de coisa e fazer sentir, são reais. Logo, a exemplificação física disso, pela visualização de realidade aumentada e realidade virtual, também é real. Já se tem casos de amizades que são muito mais estruturadas e são totalmente online, o que abre até um precedente para interpretações perigosas, né? Poxa, como que funciona isso? E se as pessoas deixarem de estar no mundo físico para estar no mundo virtual? E se as pessoas deixarem de viver, de socializar para estar no metaverso? Pode se tornar um problema socioeconômico? A evolução ela sempre caminha com as duas coisas, o equilíbrio, né? O lado ruim também vai tender a se proliferar. Mas aí entrou um processo que eu acho muito interessante, que eu trago um pouco para a psicologia. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que não se sentem bem com a sua fisionomia, com a sua fisiologia, com uma série de fatores, tendem a ser pessoas que buscam fugas. E essa fuga, né, ela pode se deter, se ela não tiver auxílio, claro, de uma família estruturada, né, e tudo mais, ela pode buscar essa fuga no uso de narcóticos, ela pode buscar essa fuga em uso excessivo de álcool, entre outras coisas, amizades desconstrutivas, né, amizades destrutivas, e também até chegar ao ponto do suicídio, que é um problema socioeconômico gigante. Principalmente na nossa região lá. Essa região lá, Balneário Camboriú, tem um problema muito grave com isso. Isso não é maquiado nem nada. Todo mundo sabe que isso é um problema que acontece muito lá. Entendeu? Porque muito deslumbra, né, a cidade. Né? As pessoas saem do tradicional, da família tradicional e vão viver lá uma vida justamente aberta, livre. Você tem liberdade, que nem o Marlon falou hoje, estava comentando há 2 minutos atrás. E o cara vai para Balneário Camboriú, ele corre o grande risco de não ir pro foco dele. Perder o foco. Sim. Né? Porque são N coisas que agradam, né? O próprio ego do ser humano de estar na noite, conhecer gente nova, baladas, festas. O melhor clube de música eletrônica do mundo se encontra lá. A Green Valley. O Brasil está vivendo isso com Balneário, o que o mundo vive com Singapura, com Exatamente, Dubai, entendeu? Então Miami. E essa, só para complementar um pouquinho, é um problema que tem, socioeconômico, né? E onde que visa também a gente entender qual que vai ser a necessidade também de estar interligando esses dois mundos. Sim, entendeu? E achar um ponto de equilíbrio, Exatamente. É que nem o Marlon está falando e ele vai complementar agora, que eu já sei mais ou menos o que ele vai falar. Então, assim, por que eu fiz esse parâmetro de mostrar o problema? Porque, claro que muitas pessoas já estão vendo e identificando isso. Existem opiniões bem diversas, né? Que apoiam, que vão contra. Eu sou a favor do equilíbrio, né? Então acho que tudo que for equilibrado ele tende a crescer de uma forma mais saudável. Mas vamos lá, essas pessoas que têm essa fuga nesses aspectos destrutivos que eu mencionei, se elas tiverem outro ambiente de fuga, onde ela consiga experienciar e viver uma vida diferente, acaba sendo uma solução para a pessoa não buscar o suicídio, pelo menos temporário, até que ela tenha espaço, né? Talvez até dentro do metaverso, alguém que lá dentro gere a experiência para que ela saia do metaverso e conviva.
entendeu? Amizades que serão feitas lá que posteriormente poderão Sim. ser encontradas fisicamente, entre outras possibilidades, mas ela parte a não ter a fuga da realidade dela, a fugir da vida cortando os pulsos, ela passa a ter uma opção de fuga, onde ela pode interagir socialmente, onde ela pode talvez ser um pouco diferente do que ela gostaria de ser, até que isso, na cognição dela, faça ela dar valor para si própria, porque a maioria das pessoas valoriza muito o que está lá e não o que tem. E quando você chega no objetivo e você pega aquilo, você olha para trás, nossa, mas eu já tinha muito. Então, às vezes, essa experiência de ser alguém que ela nunca imaginou, que ela imaginou que seria o ideal, não vai suprir um vazio, mas ela só pôde experienciar isso tendo acesso a isso, certo? E aí ela percebeu que, de repente, pode dar valor ao que ela já tem. Então, assim, é uma fuga que, se for muito bem utilizada, e claro, com especialistas na área de psicologia e tudo mais, pode ser uma ferramenta socioeconômica fantástica para evitar esse problema ou outros problemas, onde as pessoas podem ir para esse universo e vivenciar outras até experiências. correção de traumas, algumas coisas assim. Pessoas que são menos comunicativas, entendeu? Que não conseguem interagir muito. Dentro do metaverso ela vai se sentir mais livre, de uma certa forma. E é engraçado a gente conversar isso, porque eu leio cerca de 20 a 22 artigos todo dia sobre o metaverso, porque propositalmente, eu sugiro que vocês façam isso. Entre num site chamado alerts.google.com, lá você vai conseguir colocar um alerta para qualquer coisa que seja postado na internet. Que legal, não Se sabia. quiser saber que estão falando de ti, saúde normal. Quiser saber que eu estou falando de ti, coloca teu nome lá e tu vai saber que eu estou falando de ti na hora que é postado. Que legal. Então, eu recebo cerca de 200 artigos por dia. Por dia. Por dia, todo dia. Eu tenho que filtrar e ler, consigo 20 no máximo. Isso até onde o cérebro aguenta. Há 2 semanas atrás, eu assisti um documentário de um canal que chama People Make Games. É um canal que tem mais ou menos 2 milhões de inscritos, é um canal jornalístico e é baseado no Reino Unido. E a pesquisa dele é sobre um aplicativo que já existe, que chama VRChat. VRChat. VRChat é hoje a maior comunidade de usuários de metaverso do mundo. É um aplicativo gratuito. Aliás, você tem que pagar só a taxa de entrada, né? Paga o aplicativozinho no MetaQuest 2 e você já pode experienciar em um avatar, em vários servidores, em vários mundos diferentes. Esse cara fez uma pesquisa muito interessante, porque ele concluiu que dos 2,5 milhões de usuários mês 2,5 milhões de usuários mês que existem ali, 30% tem transtorno de ansiedade. Outras pessoas têm tendência a suicídio. Muitos têm desordem de gênero ou sexual. Muitos têm problemas que não conseguem ou não querem enfrentar no mundo real, enfrentam lá. Inclusive, o advento das tecnologias sensoriais, inclusive tem full body rig, né? Você pode colocar seu corpo todo para colocar, inclusive até sexualmente. Então, esse tipo de coisa já acontece, já está lá dentro. Tem servidores pornográficos, tem servidores de todo tipo lá dentro. E que bandeira que eles levantam? O que isso representa pra gente? Representa que todo esse contexto filosófico que o Marlon e o Nathan acabaram de colocar, ele não é conjectura, ele não é possibilidade, ele já está acontecendo, ele já começou. O VRChat lançou em 2019. Não é mais uma fantasia. Já está acontecendo. Então, o que a gente constrói agora, as camadas que a gente constrói, não para filtrar, mas para dar poder para essa liberdade... Para a expansão dessa consciência, no caso. É a nossa missão, é nosso dever, inclusive, detendo esse conhecimento. Se a gente não fizer isso, quem somos nós? Não, porque é um processo que a gente vem experienciando ao longo dos anos, porque toda tecnologia disruptiva, ela experimenta os extremos, né? Então, assim foi como a internet. Então, ela vai experienciar os extremos, porque é a falta de entendimento, é o uso excessivo, muitas das vezes, é a dúvida, é o não saber como utilizar, até que pessoas como nós, como vocês, que vão lapidando essa experiência, chega num ponto de equilíbrio que é a usabilidade real e saudável da tecnologia. E eu já fui como que é o nerd, né? Nem sei. Eu já fui, eu acho que muitas pessoas se identificam com isso, porque é um avanço muito rápido, né? E olha que anos atrás não era nessa velocidade, porque quando, por exemplo, eu utilizava o ICQ, né? É bem velho, né? Bem antigo. Então, aí veio o Messenger, aí eu,
Não vou pro Aí eu já Messenger. lembro. Né? Eu lembro. Aí- Eu era adolescente, né? Então, imagina, o Orkut. O Orkut, Ah, eu peguei o Orkut, depois cara. o Orkut veio o Facebook. Eu demorei muito pra migrar, pra sair do Orkut e fui pro 2010, Facebook. 2012. Entendeu? Então, aproveitar que tu falou do Facebook, eu tenho os meus primos que moram no Canadá. Aham. E eles vieram pra cá no início do Orkut, já não era mais início, assim, já tá começando a consolidar. Porque eu lembro que o início você tinha que ser convidado, né? Eu fui convidado. Eu entrei na rede social, acho que tinha 3 pessoas da minha cidade. Caraca. Então, ainda não dá pra, né, ser Sim. amplo assim. Mas ele veio com o Facebook todo, o Orkut todo colorido, né? Sim. As cores. E ele veio com o Facebook. E ele mostrou, isso aqui vai ser o futuro e tudo mais. É. Eu olhei e disse, essa coisa branca aí, sem graça. Aham. Isso aí nunca vai pegar aqui no Brasil. Cadê a comunidade? Né? Qual Cadê o comunidade? Orkut? Ah, Né? irmão, aí você tocou no ponto que eu acho que não é questão nem de achar, né? É questão de, pô, é a base de tudo mesmo, de qualquer projeto voltado para NFT, voltado para o próprio tokenização, tudo. É a comunidade. Sim. Entendeu? O Facebook é o que é por causa da comunidade. Entendeu? Então, tá mais do que explícito para nós. E quando a gente pega um projeto de alguma empresa para colocar ela para rodar, é que nem aquele teu ponto de visão que você tem. O empresário tem que estar envolvido também, porque ele vai ser a cara, Sim. né, do produto. Ele é o maior entusiasta. Exatamente. da Nossa ideia do questão projeto também dele. é essa. Entendeu? Tem que ter uma comunidade. Então, quando a gente vai pegar a nossa expertise, além de pegar um projeto, é fazer com que essa comunidade interaja com esse mundo digital novo. Entendeu? Então, a gente dá toda essa assessoria também para isso acontecer. Entendeu? Para o projeto não morrer. Sem comunidade não acontece. Sim. Entendeu? Senão você vai ficar pagando para alguém acreditar na tua proposta. Não, você tem que pegar e trazer as pessoas para dentro de casa e mostrar o projeto para que elas se sintam à vontade em fazer parte dele. Literalmente. De um ponto de vista até de marketing, comunidades, elas são impossíveis de ser criadas. Comunidades não são criadas, elas são acessadas. Elas são um organismo independente. Elas já existem. Aham. Se aglomeram. A nossa missão, Comportamento. nossa missão é ser um agente nessa comunidade com um chapeuzinho aqui que diz, eu falo por vocês. O que vocês gostam? O que vocês querem? Ah, você gosta de peixe? A gente gosta de peixe! Essa é a nossa função, é encontrar essas comunidades e normalmente empresas muito bem posicionadas, empresas sérias, empresas que enfim, que são de sucesso, fazem isso. Sim. Os nichos, né? Encontram problemas que comunidades têm e Sim. solucionam esses problemas. E principalmente porque nós vivemos, eu acredito muito nisso, na era da monetização, vamos dizer assim. O jovem de hoje, ele vive essa era da monetização instantânea. Ele não está mais preocupado em se informar para monetizar. Né? Eu venho de uma era que era necessário passar por uma formação, né, um período de experiência para então monetizar. Hoje o jovem, dentro na cadeira do quarto dele, ele já busca a ferramenta na internet, ele já tem essas ferramentas, ele tem acesso a isso, como a ideia dele, como que ele já monetiza essa ideia. E assim, voltando para o nosso business, além de um trabalho de disrupção tecnológica, é um trabalho de reeducação. Exatamente. Como que a gente traz isso na prática, como que a gente se apresenta, como que o entendimento que pode ser gerado e como que a gente monetiza, né? Porque se a gente não olhar para a monetização, Não faz sentido, às vezes. não se conecta. Exatamente. Não se conecta. Por quê? Porque hoje existe oportunidades de monetização muito rápida. Então, como que a gente quer? Eu acho que é o propósito de nós estarmos juntos, né? Aproveitar essa evolução tecnológica, levar a experiência enraizada da tecnologia e monetizar. Então, assim, eu estou bastante feliz, né, da gente estar avançando nesse sentido. Então, para quem está aqui conhecendo um pouquinho, vai poder acompanhar a evolução disso. Nós estamos caminhando para criar um ambiente completo, né, para o usuário, para o cliente, para o empreendedor, para o empresário, que é a marca dele, o sonho, aquilo que ele trabalha todos os dias, que ele levanta cedo da cama para abrir a porta da loja, cuidar dos seus funcionários. Como que você vai acessar essa comunidade? Exatamente. Porque a comunidade, ela é exponencial. E Ela tá no também a mundo. questão de você trazer novas pessoas para dentro do seu negócio. Sim. Entendeu? Então, você já tem um ambiente funcionando. Entendeu?
Mas através do marketing, do metaverso e de toda essa parte operacional que existe para esse universo, você consegue atingir pessoas onde você jamais imaginou que você. Pronto. A escala de uma forma diferente. A dor do empresário é o quê? Vamos pegar o empresário médio, né? Nós sabemos que, por exemplo, no Brasil, 19 milhões de CNPJs. Nós temos a base, né, desse bolo financeiro. A base ali são os MEIs, né? Que é aquele pequeno, Sim. é a da barraca de cachorro-quente, é a costureira, enfim. Aquele ali que normalmente tem um incentivo. Né? Tem um empréstimo para pequeno empreendedor. E depois ali a gente já sobe para o pequeno, para o médio, para o grande e para as grandes corporações. As grandes corporações lá no topo da pirâmide, esses caras eles também têm incentivo. Porque eles têm acesso a fundos, eles já são empresas de capital aberto, eles estão na bolsa de valores, por exemplo, e ali nós temos o meio. Quem é o meio? É a galera que gira a economia, que emprega, o pequeno, médio, grande, mas ele não é grande o suficiente para estar na B3, e ele é grande o suficiente para não ter incentivo bancário. Normalmente ele já tem empréstimo, já está pedalando. E o que ele precisa? Pós-pandemia ainda, né? Pós-pandemia. Não podemos esquecer disso. O que esse cara precisa? Ele precisa escalar. Né? Normalmente ele precisa escalar, ele precisa vender mais, ele precisa ter mais fluxo de caixa. E como ele faz isso se a operação dele já está, vamos dizer assim, meio que saturada? Ele já está fazendo o máximo que ele pode. Eu também trabalhei com banco um bom tempo. E o nosso maior problema quando a gente pegava um cliente desse, qual que era? O cliente às vezes até tinha uma saúde financeira legal, mas algum probleminha que teve no passado, ele não conseguia liberar o crédito para ele. Sim. Por causa das normativas do Banco Central. Uhum. Entendeu? A tokenização e esse trabalho que a DSDX faz, corre por fora disso. Sim, totalmente. Totalmente. Uhum. Dá uma liberdade para o empresário de buscar realmente o capital que ele necessita para colocar em prática o que ele tem. Entendeu? Isso é sensacional. Uhum. Entendeu? Você não fica mais preso. Bom, vamos voltar lá. O que o Bitcoin era? Qual que era a esperança do Bitcoin? Uhum. Era a gente descentralizar. É a nossa liberdade econômica de cada... Liberdade como indivíduo. Entendeu? Liberdade como indivíduo, econômica. cada pessoa, pô. Exatamente. Entendeu? Você não ficar preso ao banco Uhum. que domina o mundo, todo mundo sabe disso. Entendeu? Então hoje, né, graças ao blockchain, Bitcoin, toda essa tecnologia que vem surgindo, a gente consegue falar abertamente que já tem uma empresa, já tem pessoas que estão fazendo isso sem correr pelas normativas do Banco Central. Uhum. E sem correr em algo ilícito. Exato. Passagem, correndo por vias regulamentadas, por núcleos estabelecidos. Então, esse caminho, acho que essa é a linha tênue, mais difícil dentro desse ecossistema, é você conseguir trazer essa liberdade, mas sem agredir tanto, né, o mercado ou as pessoas que se incomodam com isso, vamos dizer, e conseguir passar por esse caminho, trazendo de fato o potencial do mercado de cripto, a descentralização, esse conceito todo, que aí é amplo, a gente não vai, né, entrar em todos os méritos, mas ao mesmo tempo conseguindo pegar os países mais desenvolvidos com as regulamentações, né, com uma estrutura que é a própria SEC, né, que vocês têm. Então tudo isso é dentro de uma receita que potencializa isso, que traz segurança, que ainda é uma palavra muito imprescindível, eu diria, para os empresários. Somente empresários que já têm um posicionamento estratégico, eles querem inovar, concorda? Sim, eles vivem isso certeza. diariamente. Mas ao mesmo tempo ele não quer dar um passo que possa prejudicar tudo que ele já construiu. Ou ele tem um preconceito, né? As barreiras, os gatilhos. Igual como eu mencionei, a entrada da tecnologia, a disrupção, ela tem um extremo. E eu acho que nós vivemos isso com blockchain. Exatamente. Né? Até porque nós temos o mercado, vamos pegar o mercado tradicional, o mercado de capitais regulado, bolsa de valores, fundos de investimento, enfim. E muitos desses investidores, eles olham com preconceito para o mundo de tecnologia, o mundo de blockchain. Por quê? Porque o mundo de blockchain, ele vive o extremo de não... o propósito é esse, é descentralização. Mas isso traz alguns problemas, que é o caos, muitas das vezes. Sim. Né? Então, meio que um faroeste. Então, muitas das vezes, esse cara que está aqui, ele olha para cá e ele fala, não vou entrar nesse mundo, porque esse mundo tem de tudo, é uma terra sem lei, não existe. Por exemplo, quando o cara vai lá no Twitter e manipula o preço de um ativo, né? Ele fala assim, cara, nunca...
como eu tenho influência, então quer dizer que eu faço o preço subir, descer, compro na baixa, vendo na alta, enfim. Então, assim, quando eles olham, e muitas vezes com razão, eles falam, não, isso aqui é uma terra sem lei. Então, qual que é o nosso trabalho? É justamente buscar o equilíbrio. Pô, você, cara, da B3, você do mercado de capitais, tem muita coisa boa aqui. Tem ordem, né? Na verdade, seja dita, tem ordem, né? Quem faz cagada aqui, por exemplo, ele é punido. Então, assim, e aqui tem muita coisa boa. Exatamente. Tem descentralização, né? Tem a retirada de vários intermediários que maltratam o investidor aqui porque o lucro que ele fica é muito pequeno, porque ele fatia tanto. E muitas coisas, às vezes, se tratando de intermediário, deixam de acontecer. Exato. Entendeu? Uhum. Porque a conversa não está linkada. Tem várias pessoas, a gente chama lá no sul de caranguejo pendurado na operação. Né? Operações grandes, pô. Ou até mesmo operações de venda de apartamento. Sim. Tem 2, 3 caranguejos lá que não acontece porque o cliente se aborreceu com um ato, com atitude. E um quer ganhar mais que o outro e Exato, tal. pô. Então, a tecnologia, a gente está experimentando isso, né? De como que eu conecto o empresário, o empreendedor dentro de uma nova economia sem intermediários. A essa comunidade. Vender e experimentar e experienciar o produto e o ativo financeiro. Então, esse é o nosso caminho, né? Porque fique bem claro. Nós não estamos contra o mercado regulado, nós não estamos contra a descentralização, nós estamos aproveitando o melhor desses dois mundos para criar um mundo, vamos dizer assim, perfeito. Né? Um mundo onde os dois... O ideal, onde essas pessoas elas podem... Cara, tem um lugar aqui que eu aproveito da descentralização, mas eu estou dentro de um ambiente regulado, um ecossistema, um ambiente que respeita leis, um ecossistema transparente, 100% em blockchain, perfeito, imutável, enfim. Então, esse é o nosso entusiasmo de fazer com que tudo isso aconteça de forma rápida, mas também de forma funcional. E para isso ser de forma funcional, passa por educação. Então, cada vez mais as pessoas vão se ambientar com o que nós fazemos. Falando de educação, o David até pode falar um pouquinho disso, sobre os smart contracts. Como que funciona, né? Como que é a segurança disso? Sim, claro. Por que qualquer pessoa pode fazer uma moeda hoje? Porque qualquer pessoa que saiba escrever em Ethereum, você vai lá, baixa um template de smart contract, né? Muda para as variáveis e regras de liquidez que Igual você criar quer. um PowerPoint. Basicamente, o que você quer, muda e publica. Então, hoje, literalmente, as pessoas podem criar um token que não tem valor nenhum para pessoas comprarem. Literalmente, eu tô com a minha mão vazia aqui e falo, Atos, me dá 100 mil conto. Aí tu fala, por quê? Eu falo, porque o que tem na minha mão é muito top. Me dá? Aí tu fala, beleza, pega. Aí, tá aqui, ó, não tinha nada. Tá bom aí. É teu, pega. Aí tu pega e fica segurando. Aí o que tu vai fazer? Achei que tu tinha um cachorrinho na mão. Não, tu vai pegar isso aqui, Eu tu quis vai dar nome, falar né? pro outro cabo. Tu vai falar pro outro cabo assim, dizer, olha, compra isso aqui de mim. Por quê? Porque é muito top. E quanto é? É 150 mil. É mesmo? É top? É. Aí o Atos te dá. Aí tu fica segurando a tua mão. Opa. Então, é uma inflação artificial Sim. de algo que não existe. A gente tem alguns exemplos, né? Não tem lastro. Eu diria que não existe, concordo. Mas uma coisa é real. O valor, o apreço. Sim, a grana. Sim. Querendo ou não, aconteceu o comportamento Isso. pelo apreço. Certo ou errado, não mérito de questão, mas criou-se um comportamento e um apreço, gerou-se valor, Isso. que acho que é o desafio. É por isso que o mercado tradicional tem muito conflito. Porque essa ideia de eu vender algo que é puramente digital, não tem lastro nenhum, é um token que eu criei ontem na minha casa, de cueca, fiz um supply de 1 trilhão e tô vendendo. E eu chego pros caras, ó, compra aí, mas não representa nada, não representa ação de empresa, não representa... Compra. Então, a galera do mercado tradicional não consegue compreender isso. Sim. Muito embora isso já esteja acontecendo. Dogecoin, SafeMoon... Alguns tokens também que foi voltado para jogos, né? Quando a gente começou a conversar, e vocês me disseram o seguinte, não, é o seguinte, uma empresa tem ações, e essas ações são reais no mundo digital, a partir de um token que a gente cria. Eu falei, caralho, velho. Parear em dólar e Caralho, lastrear o as que isso ações da quer dizer? empresa. Isso quer dizer que se eu tenho uma empresa, que eu gero um serviço, que eu tenho um fluxo de caixa, tenho toda uma estrutura, eu posso estar dentro de uma economia
que não depende de uma regulamentação ferrenha como é a estrutura bancária mundial. Eu tenho liberdade de negociar diretamente com outras pessoas. E o valor, ou seja, o lastro, a minha mão não está vazia. E você tem outro princípio de valorização ainda, que é o ativo digital. Que é o ativo, que Que pode é o ter mercado uma... secundário, né? Que vamos é chamar de um mercado smart secundário. contract. É o smart contract. Entendeu? Que é A segurança que é do o negócio. núcleo. Vamos dizer assim, não é mais um token oco. Né? A mão Exato. vazia. Né? Muita gente fala, pô, mas a criação do token é assim, pessoal. O token é a última parte. Exatamente. O token ele é só o contrato inteligente, é o smart contract, é o que, né, é o que o teu cliente assina, vamos dizer assim, trazer para o papel. Mas para aquele contrato ter valor, tem que ter toda uma engenharia por trás. É isso que nós fazemos. Nós pegamos a empresa, construímos toda a engenharia, organizamos. Essa assessoria eu acho fundamental também. Tanto porque, vamos lá, se o empresário, se ele quiser abrir a IPO, ele vai estar pronto para abrir o IPO dele. Se ele for para um mercado, por exemplo, que entrar numa bolsa de valores também, né? Vamos falar de Brasil, porque Brasil é insano um empresário ir para a bolsa. Mas ele pode ir para a Nasdaq. Né? Ele pode ir para uma bolsa internacional. Se é bom ou não, eu tenho vários... contras ele ir para uma bolsa tradicional por conta da centralização. Mas agora imagina se esse cliente ele pode ser preparado para ir para uma bolsa descentralizada. Porque é ilimitado isso, a comunidade, o poder, o acesso à comunidade global. Né? Por quê? Aí fala assim, mas quem que é o dono? Todo mundo. Todo Entendeu? mundo. É a comunidade, pô. Exatamente. É meu, é seu. Uhum. Entendeu? Todo mundo que tem seus tokens ativos ali. Exatamente. Então, o empresário, a gente observa isso com todos os clientes os parceiros que a gente tem conversado e trazendo solução para eles. Muitos já tentaram fazer um processo, né, de evoluir o processo deles para IPO, o tanto que eles investem, o tanto que eles têm que assumir um processo já enraizado no mercado tradicional para chegar numa B3 que ele acha que ele vai ser a sensação, e normalmente os investidores, que são pouquíssimos no Brasil, estão lá nas 30 blue chips, né, que é as mais famosas, e ele vai estar lá num limbo que aquilo ali só fez ele gastar dinheiro, energia, sacrificou o processo dele, que muitas vezes ele dá saída. Que é o que aconteceu nesse primeiro trimestre, várias empresas abortaram a entrada na B3. Então, assim, quando nós simplificamos esse processo com blockchain, né, criamos toda essa estrutura para a empresa e levamos ela para uma bolsa, né, como uma listagem numa exchange, numa bolsa de valores global, agora ele não tem acesso só ao investidor brasileiro. Agora ele tem uma comunidade global que vai pertencer ao negócio dele, que vai evoluir. Então, assim... É sensacional. E que, diga-se de genial. passagem, já está numa engenharia que facilita totalmente os processos evolutivos que tangem ao metaverso. Exatamente. Onde serão movimentados e recursos São os pilares do extremamente metaverso, né? que serão movimentados através de Então, cripto. agora, né? Então, assim, não vamos dar spoiler. Mas eu acho interessante, cara, porque quando fala do metaverso, todo mundo vê com uma... do modo que é vendido, né, de uma Sim. certa forma, para os empresários principalmente, a questão do game, do jogo, de uma interatividade, de uma coisa mais esporádica, tipo, divertida, entendeu? Mas não, cara, tem um mercado gigantesco, tá, se abrindo para business de alto padrão, grande, gigante, de negócios assim impressionantes. Isso que a gente não falou de um outro tema, que pode ser até motivo de um próximo podcast, que é NFT. Né? Cara, só esse NFT, assunto já abrange NFT uma conversa. tem que tomar todo mundo a pílula aqui, né? Porque NFT é um negócio incrível. Eu tenho uma definição quando envolve NFT e metaverso ainda, que algumas coisas estão acontecendo, a gente até brinca. Se colocar uma lona, vira um circo, e se colocar um muro, vira um hospício. Porque realmente, não no sentido ruim, Sim. mas é que no sentido que se você dá um passo para trás e você pensa, deixa eu entender logicamente por que alguém pagaria milhões por um terreno, gastaria mais um valor para construir uma casa e ainda alugaria. Um macaco virtual. Ou por um objeto pixelizado, pequenininho, né? Os CryptoPunks, Bored Apps, tantos outros, a baleia, né? Do menino que fez aí, muita gente acompanhou, que fez muito dinheiro com isso. Então, assim, muitas coisas parecem que não faz sentido. Por isso que eu brinquei, né? Coloca uma lona, vira um circo. Mas é interessante entender já como isso se provou ser robusto, porque não é uma brincadeirinha que vai de leve, né? Então, quando a gente traz uma retrospecção a potencial financeiro do que
vai pela Web 3.0, ela passa por todas as revoluções que nós tivemos. O volume financeiro que a Revolução Industrial movimentou, o volume financeiro que a parte da internet, que a Web 1.0 e a Web 2.0 movimentaram, que já foi, né, extremamente alto, a Web 3.0 e essa estrutura toda que envolve esses metaversos, as tecnologias, as aplicações, essa liberdade geográfica, isso vai criar muito volume financeiro e recursos extremamente altos. Cara, Você exemplificou mais cedo. Tem muito naysayer de NFT, né? Uhum. Esse é um dos aspectos do metaverso que mais tem naysayer. E aí, pra gente logicamente desbancar e quebrar essa objeção, eu te pergunto, por que você compra roupa? Mas não deu esse exemplo mais cedo. Por que você compra roupa? Porque você tem que sair de casa e outras pessoas vão te ver. Se você não precisar sair de casa, você vivia de chinelo e cueca o dia inteiro. Uhum. Então, as coisas que a gente compra e o jeito que a gente vive em sociedade está totalmente relacionado com as coisas que a gente experiencia e com a experiência que a gente espera que as pessoas tenham ao entrar em contato conosco. Portanto, o ambiente é a variável que nos faz consumir. É o ambiente. A gente só está bebendo essa água porque a gente está aqui conversando e precisa de uma... Então, senão essa água não estaria aqui, porque nós não estaríamos aqui. Uhum. Então, se a gente estiver no ambiente virtual, se eu estiver no VR Chat, ou se eu estiver num óculos aqui, ou se eu estiver no meu próprio telefone, entrando no metaverso pelo telefone, que é possível, é plausível, cara, eu vou comprar roupa pro meu boneco. Eu vou comprar a energia, a água para ele andar mais rápido e fazer mais coisas. Eu vou comprar skin, eu sou ocupado. Amor, você tá vendo, por favor, a fatura do cartão. Perdão. Eu compro skin, porque é legal, as pessoas me veem com aquilo. Aproveitando esse teu ensejo, só para tangibilizar o que nós conversávamos antes já, né, finalizando, é o exemplo que eu mencionei. Vamos pensar numa menina de 16 anos de idade, já daqui 2, 3 anos, um metaverso mais escalável, mais hardwares, onde ela tem o seu hardware em casa, o seu óculos em casa, já com uma escala de valores também mais acessível, assim como o próprio computador, né? Era quase inconcebível, né, ser algo residencial, depois se tornou, e hoje praticamente todo mundo tem acesso na palma da mão. Vamos chegar nesse momento que essa pessoa está usando isso. A maior parte do tempo ela experiencia dentro dos metaversos, né, conectados ou não conectados. Mas a maior parte do tempo ela vai estar lá. Vai fazer sentido para ela comprar um Nike, vou até parear o valor. Vai fazer mais sentido para ela comprar um Nike de $50. Para ela botar e ficar usando no quarto dela, ou talvez uma vez por mês, uma vez por semana quando ela sai, porque provavelmente vai ser uma pessoa que vai estar muito ali, ela não tem uma vida social tão agitada real, e também talvez nem se importe muito com isso, ou vai fazer mais sentido ela pagar o mesmo valor, ou até mais barato, né, por questões de custo de produção e tudo mais, Logística, ela comprar um Nike interativo, que muda de cor, e com uma série de fatores que ela pode ou não ter dentro do metaverso. Porque ela vai ter centenas de milhares de pessoas que vão ver o Nike dela lá. E é único. Muito mais do que ela estaria lá. Então, vai chegar esse momento, não muito distante, que vai ser muito mais relevante o consumo aonde você está presente. E onde você está presente não significa que seja fisicamente. Exatamente. O e-commerce, né, já está tendo, por causa da pandemia, já teve um avanço gigantesco. A gente, lá da região de Balneário Camboriú e Itajaí, nós temos os portos lá. A gente vê que já tem uma grande necessidade de pátios de containers. Sim. Entendeu? Por causa do giro. Né? Imagina daqui a alguns anos, né, com todo o metaverso ativo, com várias pessoas ingressando para ele. A questão de logística desse material, dessas entregas. China, Estados Unidos, Europa. Entendeu? Então, deixa aqui para o pessoal, para os investidores, investir em pátio de containers na região de portuária que vão se dar muito bem. Até aproveitando isso, porque realmente nos próximos 5 a 10 anos, quando a gente fala assim, em experiências de ser totalmente digital, ainda vai um tempo, óbvio, né? Vai uma maturação, vai uma série de estudos de comportamento, muita educação em cima disso. Mas esse processo, eu acho que os nossos próximos 5 a 10 anos vão ser muito escaláveis por pessoas, como já a própria Coca-Cola fez, né? No metaverso e no mundo físico, produtos que sejam linkados e que tenham essa tangibilidade. Você consiga ter o produto real, mas você também tem dos dois mundos. A interação naquele mundo. E aí isso realmente vai acelerar muito a economia, porque as pessoas vão comprar itens que elas nem imaginavam que elas teriam acesso. E itens que elas vão poder experienciar lá dentro, e aí volto para a parte do lado límbico, né? Você experienciou, você tomou a decisão, você comprou. Então, de repente vai estar lá no metaverso, ouso dizer que você pode morar num lugar quente e vai acabar comprando até um esqui.
Ups, comprei um esqui. Mas eu não tenho neve. Mas a força do impulso tava lá no metaverso esquiando. Por mais uns comprei. dólares vinha no mundo Vou real botar também, de eu comprei. decoração. Entendeu? Vou colocar na parede aqui. Parece, soa como algo doido, mas... Mas é assim, funciona. Então, realmente, cara, é sensacional, porque é uma novas possibilidades surgindo, tanto para empresário, parte empresarial, também como para mão de obra. Tá? Então, muitos empregos vão ser gerados dentro do metaverso. Tá? Aí vinha a preocupação, mas o pessoal fica preso dentro do óculos e não vai viver mais. Não, o pessoal vai trabalhar e vai ter uma vida ativa lá. Tá? Por exemplo, vai chegar uma hora que o cara vai falar assim, pô, no mundo real eu tenho meus compromissos. E a vida está passando, beleza? Mas dentro do metaverso estão acontecendo coisas simultaneamente. E o mundo lá está correndo também. Entendeu? Então tem um show que vai acontecer lá. Se eu não estiver lá, eu não vou participar do show. Não vai ser gravado. Não vai ser gravado. É uma experiência única também. Em outro mundo. E ao mesmo tempo o artista pode fazer esse show e outro ao mesmo tempo, né? Dois Ele artistas pode podem se estar encontrar no palco. A interação é infinita. E a gente não entrou num dos aspectos que eu também sou apaixonado, que é a realidade aumentada. A gente já teve um vislumbre do comportamento das pessoas com o lançamento do Pokémon GO. Sim. O que foi o comportamento daquilo. Que loucura, Eu me aquilo. peguei andando na rua, Procurando até eu Pokémon. descobrir como eu conseguia dentro do jogo e parar no Central Park, né? Descobri uns macetes. Eu andava Hackeou o jogo. na frente da prefeitura e era engraçado porque eu estava numa cidade do interior. Na época, me recordo de estar fazendo isso em Nova Prata. E eu estar na frente e eu observar as pessoas e saber, essa aqui tá no Pokémon GO. Porque o comportamento das pessoas, normalmente, que inclusive faz mal pra coluna, é isso aqui, né? E quando você vê a pessoa fazendo assim, esse Tá procurando. já sabia que essa pessoa estava catando alguma coisa, né? E não era só crianças. Sim. Né? Claro que eu não me recordo de ter visto nenhum idoso. Mas isso foi uma escala que já deu um vislumbre. Agora, imagina todos possíveis nichos de publicidades, Nossa. de você passar na frente de uma rua, pegar Bahnhofstrasse, né? uma rua mais famosa em Zurique, né? de grifes, de você passar com o teu celular, com o teu smartphone, sem óculos, e você colocar o seu celular na frente da fachada, a loja interagir com você, você vê um avatar saindo, você vê aquele item se comunicando com o seu smartphone e usando a IoT, internet das coisas, para deixar até mesmo um link de contato, Sim. uma promoção. Isso potencializa o mercado de uma forma gigantesca. Então essas duas coisas, o mundo realidade virtual, junto com o conceito de realidade mista, que inclusive esse conceito de realidade mista, realidade aumentada, o HoloLens da Microsoft, né, está muito bem avançado e vai com certeza abraçar muito bem o nível de educação, que também é outra esfera que a gente não entrou no assunto, mas imagina um jovem estar sendo educado, conhecendo o corpo humano, ele podendo pegar o órgão, desmembrar o órgão, abrir, entender isso, entendeu? Vários princípios que não são tão fáceis de se aplicar hoje por custos nos colégios. Então o mas que a podem gente ser vê simplificados. o Tony Stark fazendo hoje nos Exato, filmes da Marvel já é possível, já existe. Basicamente. Quando o Marlon fala da internet das coisas, foi o último legado de Steve Jobs, né? A internet das coisas, ela é uma premissa também, que tentou ser implantada algum tempo atrás e ainda deu uma pedalada. Agora com a tecnologia atual já vai entrar junto forte no mercado do metaverso, né? Com a internet 3.0. E tem uma outra coisa que a gente não falou ainda, que a gente está falando muito pouco quando se fala de metaverso, NFT, tokens, que é a parte robótica. Né, que o próprio Elon Musk já falou que até 30 de setembro ele quer lançar o primeiro robô dele já para venda. Entendeu? Então, cara, nós estamos aqui falando de projeções de mercado. Tá? Mas o novo sempre vem. Sim. E não vai parar ali. Uhum. Entendeu? Então, a questão do ser humano de adaptação, eu tô com 37 anos. Os meninos são um pouco mais jovens que eu. Quando você tem ali 11 anos, para 15, a diferença é pouca de idade, mas de conhecimento, porque o que você vive com 11 anos, você não vive com 14, 15. Você está em outro parâmetro de escola, né, outros pensamentos. Né? Esse time dentro do metaverso vai correr muito rápido também. Entendeu? Então a minha geração é uma geração que é entusiasta, que não vive muito. Entendeu?
Mas o meu filho de 20 anos é um web designer, desenha NFT e vive isso. Você comentou sobre o seu, 18 anos. Difícil tirar o moleque de casa para pegar um sol. Ele vive já isso. Então essas próximas gerações, eles vão vir adaptados a essa tecnologia. Entendeu? Porque eles já vivem extremamente isso. Já vem high-tech. Aí é Já aquilo vem que nós estávamos high-tech. falando ontem. Qual que são as profissões do futuro? Entendeu? É o que esse ninja aqui faz. Sim. Então, hoje nós sabemos disso, e inclusive foi assunto do nosso jantar ontem, como é escasso, né, hoje A mão dentro de do obra. mercado a mão de obra por tecnologia, que as empresas já estão buscando no ninho, né, dentro da faculdade, já vai lá, coloca dentro de braço, esse programador é meu, ninguém tira mais. Então, assim, a juventude hoje que caminhar na linha de programação, de tecnologia, com Passe vai certeza ser caro. vai ser caro e eles vão... Né? Mas enfim, temos muitos assuntos, né, para alguns podcasts. Galera, muito obrigado. Obrigado por estarem junto conosco nessa missão. Antes de encerrar, eu queria dizer e compartilhar onde que eles encontram a NFT Studio, as redes sociais, como que eles acessam. No Instagram e em todo lugar, @NFT Studio Oficial. Legal. Tudo é @NFT Tudo Studio. NFT Studio. Deixar um abraço, aproveitar aqui, né, pro nosso COO, que é o Neto Ramos. Legal. Não pôde estar aqui com a gente. Um abraço, Neto. Netão, Ansioso para te conhecer. salve. Faz Também- parte do nosso time, Também né? conhecido como Grande Murubixaba Tribal. Mas depois ele conta essa no próximo podcast. Tem mais O uma Boto, coisa. né? Tem mais uma coisa que é sempre legal de fazer, né? Mãe, tô na TV. Beijo. Mas deixar isso bem claro para quem está nos assistindo que tudo que a gente falou aqui a gente tem ciência e a gente consegue colocar em prática. Dentro desse mercado de metaverso, NFT, tokens, toda essa analogia, existe também o lado ruim, que nem o Mário falou, que são os scams, são pessoas que se aproveitam das situações para estar monetizando o próprio bolso, vamos dizer assim. Entendeu? E não agem correto, nem com as pessoas próximas e nem com os projetos. Então a gente está vinculado aqui com 4 pessoas dentro do nosso time que já passaram por fases assim. E hoje a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com uma empresa, montando aqui uma parceria com uma empresa já consolidada e que a gente tem certeza que vai... Usando suas palavras para fazer algo, inclusive já elogiando essa pessoa que é a mulher mais incrível do mundo, que é a minha esposa, Alessandra Viana, que deve estar me assistindo. Te amo, tá? A gente carrega uma frase: com quem é mais importante do que o que e como. Exatamente. Então pode fazer toda a diferença. E a segunda frase que a minha esposa fala muito, e me ensinou dessa forma, né, agregando conhecimento: não ande com quem você não seria. Então, me sinto honrado em poder falar isso aqui, porque tudo que a gente percebeu da estrutura de vocês, da índole e da seriedade, é com quem a gente quer consolidar o futuro, porque o futuro ele não é feito em bases fracas, ele não é construído em cima de palha, e sim em cima de bases sólidas, e isso nos chama muito atenção. Então, parabéns. A honra é nossa. A honra é nossa. E trabalho, né? Sim, Muito e trabalho. vamos trabalhar. Não é só papinho não, né? Tem um mundo para mover. Né? Exatamente. A gente já tem uma programação gigantesca. Agradecer ao Flávio também, que fez essa Flávio, conexão. essa ponte. Ponte maravilhosa. Então, um cara incrível. Bom, galera, para encerrar... Eu tenho que agradecer a minha esposa, senão... por favor, faça isso. Eu quero agradecer vocês também por terem chamado a gente. A gente fez uma call, uma videochamada, e falou: nosso tempo que tá aí. A gente deu um jeito para chegar aqui. E alguns deu um desafios. jeito, muitos desafios aqui. Então, agradecer a Deus por ter deixado a gente chegar Amém. aqui. Exato. Né? A minha esposa, que também é minha grande parceira, trabalha comigo, é minha sócia nesse empreendimento também. Legal. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, trabalhar com a esposa é fantástico. Sim. Bom, essa arte nossa aí é Tudo by Monique. ela que fez. Parabéns, Monique. Ela faz um trabalho fantástico. Monique é sensacional e a gente tá com muita vontade de ir pra cima. A gente tá com sangue nos olhos e com faca no dente pra fazer. Maravilha. Então deixa eu, pra não ficar agora, senão vai complicar pra mim. Amor, te amo, Laís, um beijo. É o meu pilar de sustentação para que a gente possa usar todos os dias, né? E mergulhar no isso risco. aí. Então precisa ter essa base de sustentação que segura todas as nossas loucuras. Bom, galera, acompanhe os nossos canais. Então, os meninos aqui do marketing, eles vão soltar algumas pílulas dessa conversa.
Então, se você quiser acompanhar na íntegra, também vai ter o link, tudo, né, Jorge? Se você quiser seguir as nossas páginas, Real Talking, @RealTalking, é oficial? Só Real Talking. Então vai estar aí na descrição em algum lugar também. E nos vemos nos melhores lugares do mundo, inclusive dentro do metaverso, que nós vamos poder, inclusive, escolher o lugar que nós vamos nos encontrar. Um beijão. Valeu, galera. Pessoal.